A vinda de Jesus. Você está em sintonia com a Rádio Jardim. Este programa é uma das colunas da programação principal da Rádio Jardim. The coming of Jesus. You are in tune with Radio Jardim. This program is one of the columns of Radio Jardim's main programming. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu me chamo Francinete, participo do Jardim da Oração de Goiânia, Goiás, no Brasil. Diz assim o versículo 44 do capítulo 24 de São Mateus. Está nas Escrituras Sagradas. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Que Deus vos abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Sou Maria Aparecida, moro na cidade de Caratinga, Minas Gerais. Malaquias, capítulo 3, verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como o sabão do lavandeiro. Eu sou o pastor Aguinaldo Carvalho, falando de São Paulo, Brasil. Apocalipse capítulo 14, versículo 15. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Valdir Cavalcante, Ilha de Itamaracá, Pernambuco, Brasil. 1 João 2,28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é a pastora Marisa, falando aqui de Londres, a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 11, 12 e 13. E o versículo 11 começa dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu sou Dulcileia, moro em Vila Velha, Espírito Santo. Estarei lendo Apocalipse 20, 1 e 2.
Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Márcio Júlio Lobo de Vasconcelos, sou da Igreja Batista Nacional do Calvário, do Conjunto CIR, em Governador Valadares, Minas Gerais. O versículo para nós hoje está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 27, que nos diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém. Lucas 21, 25. João de Deus Santana. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Graça e paz. Eu sou a irmã Naira, falo da cidade de Recife, Pernambuco, no Brasil. Alguns grupos a qual eu faço parte são Mulheres Abençoadas, Grupo Intercessores, Grupo Transmissão, Grupo Edificadores, Jardim de Oração, Jardim Recife. No livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 42 e 44, diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Meu nome é Márcio, moro em Vitória, Espírito Santo. A paz do Senhor a todos. Estarei lendo o versículo que está em Mateus, capítulo 24, verso 29. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Graça e paz. Me chamo Erlaine, falo da cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Sou da Igreja Batista Shalom e a leitura de hoje é da Nova Almeida, corrigida e revista. O livro é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 e 18, que diz assim: depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. A paz do Senhor para todos. Eu sou a missionária Neise, da Assembleia de Deus, Ministério da Família, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para a nossa meditação,
Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém. A paz do Senhor a todos. Eu sou Cirlete Dias, sou da cidade de Caratinga, congrego na Assembleia de Deus, Congregação Maria Calai, subsede de Santa Rita de Minas. Eu quero deixar aqui um versículo que se encontra em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, que diz assim: Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Olá, meu nome é Ivânia Lopes, faço parte da Igreja Assembleia de Deus na região de Quebrangulo, Brasil. Quero trazer uma palavra da Bíblia para todos nós que está escrita em Mateus, capítulo 24, 36, 37. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é a pastora Marisa, falando aqui de Londres. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 12. E o Senhor diz: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Deus os abençoe em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Eu me chamo Francinete, participo do Jardim da Oração de Goiânia, Goiás, no Brasil. Diz assim o versículo 13 do capítulo 25 de São Mateus, está na Bíblia Sagrada. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que Deus vos abençoe. Meu nome é Giovanni Silva, falando de Dallas, Texas, e meu versículo é Lucas 21, 26. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é Rosilda, da cidade de Paba, Minas Gerais. Quero deixar aqui Apocalipse 3:3, que diz a palavra do Senhor. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você.
Eu sou Madalena Ferraz, cidade Marília, São Paulo. Congrego na igreja Missão Colheita. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, aqui no livro de Romanos, no capítulo 10 e o versículo 13, diz o Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus os abençoe. Aqui é a pastora Marisa, falando aqui de Londres. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Chegamos ao final desta programação especial sobre a vinda de Jesus. Humildemente pedimos a todos para deixar o seu like, o gostei, comentar e compartilhar. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Terminamos com a bênção que o próprio Senhor ensinou. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.